aproveitar o que os pequenos estudantes já sabem e mostrar como esses conhecimentos estão relacionados com a matemática trabalhada na escola é um desafio para os professores que podem ter nos jogos e brincadeiras importantes aliados. Confira. Eles já sabem o que é a matemática. Muitos números, um mundo de contas. Sabem para que ela serve. A gente juntando um monte de coisa e dividindo, somando, fazendo um monte de continha, tá pra gente formar uma resposta. É pra gente aprender e a professora ensinar. E sabem dar exemplos de onde ela está. Para construir uma casa, precisa da matemática. Por quê? Porque os tijolos tem que ser muitos, não dá para construir uma casa. Aí tem que comprar 1000, aí tem que juntar dinheiro para comprar, e o dinheiro é número. Tantas hipóteses mostram que quando chegam à escola, nas séries iniciais do ensino fundamental, as crianças já têm uma relação com a matemática, mas muitas vezes elas já trazem uma visão estereotipada dessa área do conhecimento. Porque eles chegam na escola, a preocupação deles é no contar, no somar, no dividir, multiplicar, fica só em cima disso, resolver probleminhas. E, na verdade, esse universo da matemática ele é muito mais amplo do que isso, ele vai além. Então, na verdade, essa dúvida que ele traz é um medão de como poder fazer associações, sendo que essa matemática da escola só me permite, ela só me limita. A intenção não é confundir a criança, sim trazer a matemática que ela já tem no dia a dia para a escola, e não para que não haja essa fragmentação da matemática cotidiana com a matemática da escola. Ultrapassar uma concepção tradicionalista de ensino é um dos principais desafios dos professores. Mas eu acho que se nós mudarmos essa visão, trabalhar muito concreto, brincadeira, não precisa ser coisa cara, né? Trazer a sucata de casa mesmo, eles vão crescer, vão evoluir muito mais do que a nossa geração, com certeza. A forma escolhida pelo professor para abordar os conteúdos é fundamental para que a criança consiga estabelecer relações entre a matemática e o seu dia a dia. A gente não chega na sala de aula e faz uma lista de números no quadro e decora aquela sequência e acha que a criança aprendeu o número. Não. É preciso uma relação com o mundo. Então eu preciso contar bolinhas, eu preciso amassar bolinhas, eu preciso contar palitos, eu preciso contar os galinhos da árvore para eu estar construindo essa relação. Porque construir número é construir a relação com a quantidade. Investir numa abordagem lúdica dos conteúdos de matemática, além de tornar a aula mais descontraída, também pode contribuir para dar significado à aprendizagem. A gente percebe que as crianças têm uma relação muito boa com a matemática. Desde pequenininho, essa coisa do brincar, do contar, do par ou ímpar, de quantos jogadores num time, quantos jogadores no outro. Então, a matemática está presente nas brincadeiras das crianças, né? Quando eles adentram o espaço escolar e a escola tira esse lúdico da matemática, aí as crianças passam a não gostar mais da matemática. Então, o lúdico faz parte do universo infantil. Trazendo isso para a matemática, fica mais fácil de mostrar para eles as formas que eu tenho de encontrar esses resultados ou de construir caminhos para chegar a esses resultados. As mudanças na forma de trabalhar os conteúdos de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental têm origem principalmente na postura do professor. Bom, o professor ele tem que ter um domínio daquilo que ele está trabalhando, mas é fundamental que ele compreenda os processos de construção das crianças. Então, não adianta só eu ter domínio de conteúdo e estar transmitindo conteúdo. Eu tenho que ser alguém que está transitando entre as crianças, que está acolhendo as diversas possibilidades de pensamento, de estruturas psicológicas que as crianças apresentam. A gente está sempre atenta às questões que surgem entre eles. A gente está assim, prestando atenção para poder fazer a intervenção adequada. Por exemplo, ou eles perguntam quando estão com alguma dúvida, e eu posso ir para o quadro, né, fazê-los pensar sobre aquilo, ou eu pergunto a uma outra criança que pode ajudar. Porque o que acontece? A linguagem da criança também facilita muito nesse momento. Uma criança, às vezes, tira a dúvida da outra melhor do que eu mesma. Bom, professora Joana, o vídeo fala de duas coisas, né, que estão, claro, interligadas. A primeira é a importância dos jogos, né, e a segunda a postura do professor em relação a esse trabalho com as crianças. Eu queria falar um pouquinho dos jogos. O professor Cristiano fala bem
sobre a importância dos jogos no ensino da matemática no texto, né, que consta do boletim. E eu queria perguntar a você, que você falasse um pouquinho dessa importância. Ele fala de duas coisas que são os jogos espontâneos e os jogos produzidos ou criados pelos professores. Como é que você articula essas duas possibilidades de trabalho? Bom, primeiramente os jogos espontâneos são os jogos que a criança brinca, né? Que ela utiliza no seu dia a dia e que também nós, professores, temos até a obrigação, digamos assim, de permitir que esses jogos entrem na escola, para que nós tenhamos uma visão de como a criança manipula aquele jogo, brinca, como é que ele socializa aquilo com os coleguinhas. O jogo espontâneo, nesse momento, é interessante que nós o vejamos dessa maneira. A outra colocação que você faz é com relação ao jogo produzido, criado, criado pelo professor, isso, né? O jogo tem uma função ali mais didática do que o espontâneo, vamos pensar assim. Exatamente. Então, o que acontece? O jogo, o lúdico na escola, é interessante nós utilizarmos, porque a criança já tem uma facilidade, é inerente da infância essa questão do brincar. Então, se nós, professores, resgatamos essa questão do jogo e colocamos ali um conteúdo a ser trabalhado, então esse conteúdo fica muito mais prazeroso, fica muito mais agradável e com certeza a criança vai ter uma melhor assimilação, vai ocorrer, esse conhecimento vai ser adquirido de uma forma muito mais gostosa por ela. Tá certo. A Márcia aqui do Rio de Janeiro já aguarda a gente. Oi, Márcia. Oi, boa noite. Aqui é do Teleposto de Queimado, orientadoras Priscila e Solange. Em comum ver alunos remungando quando percebe que a aula é de matemática. A pergunta é: o que podemos fazer para acabar com este fantasma das crianças? Márcia, obrigada pela sua participação. A gente ouviu um retorno por trás aí da sua voz. Quando for assim, baixa só um pouquinho o volume, que aí você consegue falar com a gente e ouvir a gente melhor, tá bom? Obrigada, eu te espero amanhã, ok? Professora Ana, ela falou resmungando. É comum ouvir as crianças resmungando quando tem alguma situação, quando tem alguma proposta de atividade com a matemática. Olha, eu sou assim otimista e positiva em relação à matemática. Eu acho que as crianças resmungam também às vezes em outros momentos, né? Eu acho que o resmungar faz parte, porque eu acho que a gente não pode dizer que a escola não tenha momento nenhum de se impor limites. Eu acho que isso faz parte, né, da vida, e a escola conectada com a vida, não tem como não tratar dessas questões. Quer dizer, há sempre algum momento que a gente precisa fazer alguma coisa que a gente gostaria de não fazer naquela hora, né? Agora, o que eu acho que a gente precisa se preocupar, né, sempre, e também não julgar por questões isoladas. Às vezes é um aluno, são dois alunos que naquele momento estão um pouco mais dispersos, mas não significa que a gente está propondo alguma coisa cansativa ou que esteja sendo pesada. A gente às vezes precisa também atrair determinados alunos com algumas atividades diversificadas. Toda a classe é muito heterogênea. E eu acho que isso é muito rico para a gente trabalhar, né? Não só em matemática, como em qualquer área do conhecimento. Então, às vezes, o resmungar pode ser devido a gente estar tratando de alguma coisa que já seja banal, por exemplo, aquelas crianças que já estejam numa etapa do desenvolvimento delas um pouco mais à frente. Então, eu vejo também como uma coisa bastante assim, necessária que a gente trabalhe com atividades diversificadas numa classe de muitos alunos, que em geral é a realidade do nosso trabalho como professor, né? Então, aquele aluno naquele momento pode estar desinteressado, mas a gente pode atingir os nossos objetivos com ele, da mesma forma que com os outros, através de uma outra atividade. Então, enquanto 4 ou 5 trabalham em cima de determinado problema, 2 ou 3 que não estão motivados naquele momento para aquele tipo de atividade, podem estar envolvidos com uma outra coisa que cumpre também com os fins, né, do trabalho em matemática, da aprendizagem em matemática, e a gente pode trazê-los para aquilo que a gente quer. Então, eu acho que a gente estar atento para essa diversidade de caminhos que a gente até já tocou no início do nosso debate. Ok, a gente volta com a Mônica, que tem mais perguntas. Eu tenho outra pergunta da equipe da TV Escola, NURED e NTE de Uruaçu, Goiás.
Como bem coloca o boletim, os alunos de hoje vivem em uma sociedade tecnológica e conturbada, o que exige uma mudança na estrutura do sistema educacional. Pensamos que as mudanças já iniciaram de uma maneira tímida através das várias reformas que vêm sendo instituídas. De uma forma geral, disciplinas como língua portuguesa, história, etc., já vêm tentando modificar a sua estrutura de trabalho a partir da contextualização. Mas, por sua vez, o ensino da matemática ainda não demonstrou nenhum sinal de que vai aderir a essas mudanças. Que caminhos percorrer para transformar a matemática em um ensino para a vida? E a ênfase deve ser dada ao professor ou algum outro fator que nos tenha passado despercebido? O professor Cristiano já falava no bloco anterior um pouco dessa mudança, aí, nessa possibilidade de mudança por parte, e aí, da própria academia, né, das próprias pessoas que formam esses professores que vão atuar na sala de aula. Já existe um movimento de mudança, esse movimento talvez, pelo que a gente está entendendo da pergunta, da cursista, ainda não tenha chegado na sala de aula lá na ponta, né, mas já existe um movimento já de mudança. Mas como o senhor encara essas outras questões que traz o pessoal lá de Goiás? Na verdade, a realidade é complexa, então não podemos pensar numa solução simples para algo que realmente é complexo. Deixa eu só interromper, o senhor acha que matemática carrega um peso muito grande? A própria palavra, a ideia de vamos trabalhar com a matemática, isso é muito sério. Então, como é muito sério, tem um peso, carrega algo que é maior daquilo que realmente pode ser trabalhado na escola? Bárbara, na verdade, o que os professores de Iguaçu traz é a questão da representação social do que é a matemática. E que a nossa formação, a minha, a sua, da Joana, foi muito nesse sentido, de uma formação de uma matemática pela matemática, e não uma matemática para a vida. Então, essas mudanças são mudanças curriculares, são mudanças de formação de professor, tem que ser feita no sentido de mostrar que a matemática, na verdade, ela é um meio para algo muito mais importante. Ela é um meio para a formação e para o desenvolvimento do ser humano. Então, não colocar para a criança a matemática como algo mais importante do que a própria criança. E às vezes isso ocorre dentro da escola. E que aqueles conteúdos que nós aprendemos na nossa época, ela tem de ser assimilada tal qual pela criança no mundo atual. E esquecendo, e muitas vezes a gente esquece, de que o mundo que vive essas crianças, as situações pelos quais elas passam ou vão passar, os problemas de ética, questões de estética, as questões sociais mais profundas, elas não serão respondidas por situações de somar, subtrair e dividir, bem como disse o nosso entrevistado no início do programa. Então, na verdade, o que nós precisamos é de uma nova formação do professor, que venha a compreender o próprio significado desses conteúdos matemáticos, mas não um significado encarcerado dentro do contexto didático, mas um conteúdo voltado para as resoluções das situações que são colocadas pelo mundo tal qual ele está colocado fora do espaço escolar. O senhor falou dessa formação nossa, né, de uma certa forma um pouco já ultrapassada. E a gente brincava antes do programa que eu dizia que sempre fugia das séries de matemática, né? Porque isso ficou, talvez, para mim, como aluna, de que a ideia da matemática naquele período em que eu estudei era algo muito importante. Se eu não soubesse matemática, se eu não compreendesse matemática da maneira como a escola estava me propondo, eu não era uma boa aluna. Eu podia ser... E nem era inteligente. E nem era inteligente, né? Eu tinha, talvez, boas notas, vamos chamar de nota, naquele período, em outras áreas do conhecimento, mas matemática, se eu não soubesse, olha, fica por aí, porque você vai ter que ficar um bom tempo tentando aprender. Aí a gente falou na série de literatura, de letramento, perdão, de um ambiente alfabetizador. Existe esse ambiente alfabetizador na matemática também? Até que ponto a sala, a escola, a maneira como a escola se organiza, se arruma, a sala de aula está arrumada, também influencia na aprendizagem da matemática? Isso é importante ou não é?
Professora Joana. Com certeza. Preparar o ambiente para a criança estar se inteirando com jogos, com o número, com essa questão do manipular, do concreto ali presente para ela é fundamental. Principalmente nas séries iniciais, quando eu digo séries iniciais, eu digo educação infantil. Já na educação infantil, desde lá o maternal mesmo, para que ela possa estar manipulando, já ali estando em contato com esse material, porque isso vai ser de grande valia para ela durante o seu processo de formação. Ainda que você não discuta o conteúdo com essas crianças, mas só o fato de já conviver com esse ambiente já é algo positivo. Já é algo positivo e que aos pouquinhos a gente vai começando a fazer essa introdução da matemática, né, daquela forma lúdica, gostosa, e isso com certeza vai, no futuro, vai proporcionar condições para essas crianças, para elas terem um aprendizado bem mais facilitado do que nós tivemos. Com certeza, para não termos mais medo de matemática. Então, não vou fugir mais das séries, tá? A gente vai para o Maranhão falar com o professor Francisco. Oi, professor. Tem se falado bem da matemática para a vida. E a resistência na aplicação dessas práticas em sala de aula pode ser da qualificação do professor, ou o professor pode improvisar mediante o ambiente que lhe rodeia. O tipo de clientela pode influenciar nesse processo ensino-aprendizagem? Professora Ana, fique à vontade. Olha, eu acho que tudo pode influenciar, né? Eu acho que as relações sociais que se passam dentro da sala de aula, né, entre professores e alunos, entre professores de matemática e os alunos, eu acho que elas são múltiplas, né? E é uma trama realmente muito complexa, como o Cristiano colocou há poucos momentos atrás. Agora, você toca aí na questão da qualificação, eu acho que não tem a menor dúvida de que a gente, em função das tendências atuais do ensino de matemática, né, de tudo isso que a gente hoje em dia considera que é importante acontecer na escola, para os alunos gostarem de matemática e aprenderem matemática, certamente exige uma outra formação do professor. Mas eu acho que a gente já tem esforços expressivos e significativos nos cursos de formação, visando a formação desse professor, né? Eu dou aula em curso de formação e comparo, né, o curso no qual eu dou aula, no qual eu faço pesquisa, com o curso que eu tive como professora, e eu acho que a gente já tem avanços e conquistas significativos. Então, a questão da qualificação eu acho fundamental. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: a formação inicial, ela realmente em nenhum contexto vai dar conta de tudo. A gente tem que ter a clareza da importância da formação contínua, dos espaços em que a gente, após a formação inicial, continua sentando juntos para pensar nas questões relacionadas ao ensino de matemática, né, aquilo que a gente ainda precisa mudar. Eu acho que as demandas vão mudando, a sociedade avança, e por melhor que seja a qualificação inicial do professor, ela não dá conta, né? Quer dizer, esses espaços, como o Cristiano colocou, os encontros que a gente promove, são espaços assim muito ricos para a gente mexer no trabalho da gente, tomar consciência das coisas que a gente ainda precisa mudar, que a gente ainda precisa avançar, né? Então, eu acho que a questão da qualificação é realmente um ponto importante. Que a gente Mas há como modificar isso participando, dando continuidade à sua formação, né? Sem dúvida, porque a gente habilita, né? O professor, a gente sai da formação inicial, habilitado, né? Quer dizer, legalmente, a gente tem condições de estar dentro da sala de aula, trabalhando com o aluno, seja qual for a etapa da escolaridade dele, em função daquele curso que a gente fez, ou uma licenciatura em matemática, se for o caso de um professor para etapas mais avançadas, ou um curso de pedagogia, ou um curso normal, como a gente já teve durante muito tempo, para trabalhar com as séries iniciais e com a educação infantil. Mas certamente, né, qualquer que fosse o nosso contexto, a nossa formação continua se dando. Isso, a própria sala de aula tem um espaço como permanente formação, como diz Paulo Freire, né?
Nós temos que estar a todo momento, acho, um pouco desarmando. Eu acho que o professor, quando pensa em matemática, ele está muito armado em sala de aula. Isso. Então, deixar a sociocultura entrar na sala de aula, fazendo jogos de simulação, de compra, de venda, deixando a criança efetivamente medir o espaço, né, trabalhando com calendário no dia a dia, e com isso nós queremos verificar até que ponto o professor ele pode aprender com seus próprios alunos e redescobrir aí uma outra matemática que é muito diferente da matemática do qual ele foi formado inicialmente. Ok, a gente volta com a Mônica, que tem outra pergunta, não é, Mônica? A professora Irene, aqui do Rio de Janeiro, quer saber o que significa metacognição e como aplicá-la na prática. Professor Cristiano, acho que ela faz referência ao seu texto, né? Consta lá. Certo, esse é um termo que gera muita discussão, muita inquietude por parte do professor, porque, na verdade, quando uma criança é lançada num contexto de situação-problema, nós dizemos que ela está no espaço de cognição. Então, ela está em pleno processo de elaboração, reelaboração de estrutura de pensamento, tentando mobilizar os seus conceitos e, como a própria criança diz no vídeo, tentando fazer continhas para produzir uma resposta. E isso que ele aprende rapidamente, que ele tem que dar uma resposta. Então, esse é o espaço da cognição, que é do pensamento. Enquanto a matemática, ele é um ato eminentemente solitário, nós ficamos só no espaço da cognição. Mas aprender matemática é muito mais do que isso. É comunicar suas ideias, é confrontar suas ideias, é desenvolver um poder de argumentação. Então nós podemos passar por um espaço da metacognição. O que é a metacognição? É o pensar como eu pensei. Eu não posso chegar para a Mônica, para a Joana, para a Tereza e dizer, olha, a minha resposta está certa simplesmente, a sua está errada. Porque eu tenho que chegar para a Joana e falar, Joana, eu fiz assim, assim e assado. E dizer isso para a Joana significa de eu pensar como eu pensei. E o pensar como eu pensei é o espaço da metacognição. Então, todo momento em que a escola propicia um espaço de registro da produção matemática, da comunicação e do confronto, nós estamos lançando a criança e o professor no espaço da metacognição. E é só no espaço da metacognição que nós podemos realmente garantir um espaço onde o aluno, a criança, o jovem, o adulto vai tomar consciência dos procedimentos que ele mobilizou para produzir uma solução da situação-problema. Então, o que é, em síntese, metacognição? É o pensar como eu pensei. Como é que eu pensei para chegar a uma solução? Sendo ela válida ou não, certa ou errada. Ok, a Regina do Pará já aguarda. Olá, Regina. A pergunta seria a seguinte: como trabalhar a matemática através do lúdico? Joana já falou um pouquinho no bloco anterior, por favor, Ana. Eu inclusive vou juntar as duas coisas, porque me ocorreram coisas quando o Cristiano falava sobre a questão da metacognição, né? A importância que o jogo como atividade lúdica ganha nesse processo de desenvolvimento, né, da metacognição. Porque quando você pensa em falar sobre as suas cognições, sobre aquilo que você conhece, né, o jogo se torna um momento assim, muito privilegiado para isso, porque você precisa se colocar diante do seu companheiro, você precisa justificar as suas tomadas de decisão, você precisa negociar os seus pontos de vista, você precisa validar os resultados e os caminhos que você escolhe, né? Então, é assim, de uma importância que eu considero super importante nesse processo, as atividades compartilhadas, as atividades em grupo, e o jogo é um momento desse, né? Onde você joga num grupo e onde todas essas operações mentais estão em questão. Ok, hora de fazer uma pausa. Depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já.